Oi gente, tudo bom? Hoje nosso vídeo aqui no canal é um vídeo mega especial, super especial, ultra especial. Vou contar como tudo começou, né? Como começou essa minha vida de dona de loja. Vamos bora lá? Eu espero que vocês curtam bastante, espero que vocês aproveitem as dicas que eu vou compartilhar, que você se inspire. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês dar um like, se inscrever lá no canal, comentar também depois aqui embaixo do que vocês acharam e tudo mais. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Então bora começar esse vídeo. Gente, vim contar como tudo começou. Tudo começou de 2013 pra 2014, né? Foi quando eu decidi montar, eu tive a vontade de montar a My Closet, mas eu sempre amei moda, então lá atrás eu sempre pensei em ter a minha própria loja, mas nunca tive oportunidade. Então começou a ter essa ideia de 2013 para 2014. Eu já era sócia da minha mãe em uma loja de bijuteria, que muitos de vocês conhecem, era lá em Nova Iguaçu não, era em Nilópolis. A minha mãe tinha a loja dela em Nova Iguaçu, que hoje é a My Closet. Então assim, tudo começou em 2013 para 2014, eu me casei em 2013 e foi entre 2013 e 2014 mesmo que a gente montou. Depois que eu me casei a gente resolveu abrir a My Closet, então a gente ficou com a loja de biju e com a My Closet. E gente, não foi fácil mesmo, foi muita dificuldade. A gente tinha um dinheirinho pingadinho, juntou o meu dinheiro com o da minha mãe. Eu não tenho muita noção, mas eu lembro que na época foi em torno de uns 8 e pouco, quase 9 mil reais, que eu tinha um pouquinho, ela tinha outro pouquinho, a gente juntou e fomos atrás de fornecedor, começamos a vender roupa, né? A minha mãe ficava na loja de bijuteria, enquanto eu tinha 2 dias na minha semana pra atender as clientes. Eu atendia as clientes em casa, às vezes eu ia na casa da cliente, ou a cliente ia até a casa da minha mãe. A gente fez tipo um minizinho ateliê no meu antigo quarto, na casa da minha mãe. E foi ali que eu comecei a atender as clientes, foi ali que começou a surgir a ideia da My Closet, né? Aí eu fiz o Instagram, fiz o Facebook e comecei a divulgar. Mas essa ideia toda, essa vontade toda de ter uma loja veio através do meu blog, que muitas de vocês conhecem, né? Que o nome antigamente era Dicas da Tuane, né? Que ali eu compartilhava o meu dia a dia, dava dicas de look, postava todos os meus looks, né, diários. E foi ali que eu comecei a entrar nesse meio da internet, foi ali que eu comecei a ter a ideia de querer montar a loja, porque eu vi que vocês estavam gostando das minhas ideias, e eu falei, poxa, eu acho que isso vai ser legal, montar uma loja que elas vão se identificar bastante, nananã. E foi isso, gente. Começou assim. Aí eu comecei a vender de porta em porta, né? Ia na casa das clientes, as clientes me ligavam, mandavam WhatsApp. Tony, vem aqui em casa, eu quero ver umas roupas, nananã. E eu ia, gente, não tinha tempo ruim pra mim não, sabe? Eu ia mesmo. Pegava minha malinha de roda e ó, picava a mula e ia pra vender. Aí começava a aceitar cartão, depois de boca a boca, mas não dá muito certo de boca a boca. Mas foi isso, a gente começou dessa forma. E começou crescendo, né, conforme a gente começou a divulgar o trabalho e tudo mais. Mas eu vim aqui pra explicar mesmo pra vocês a parte burocrática, né? Como eu disse pra vocês que nós investimos 8 a 9 mil reais, né, de início pra começar a vender roupa. Não era uma loja, era um quarto muito pequeno e ali nós montamos 2 araras, né, e botamos as roupas. E conforme a gente foi vendendo, né, ganhando dinheiro, a gente não gastava, a gente não dividia o lucro pra duas. Pegamos todo esse dinheiro e reinvestíamos. Pegava dinheiro e reinvestia. Durante 5 meses a gente ficou nessa, de reinvestir dinheiro, não pegava pra gente. A gente conversou, olha, não tem como ficar tirando pra você nem pra mim, porque senão a gente não vai ter dinheiro pra investir. E foi assim, a gente foi comprando e vendendo, comprando e vendendo. E depois de 5 meses, a gente resolveu não tirar ainda o dinheiro e ir juntando. O dinheiro que fosse pra tirar pra nós duas, a gente ia juntando. Aí a gente resolveu montar um ateliê mesmo, uma loja. Aí o que acontece? Quando você pensa em montar uma loja, há diversas coisas para ser resolvidas. Não é só falar, não, vou montar uma loja. Não. Você precisa ter o capital, né, bem maior do que foi o investido. Você precisa ter o ponto, né, aonde eu vou montar? Caramba, sala comercial ou uma loja?
De primeira, eu dou a dica pra você montar um atelierzinho, uma loja comercial com aluguel em conta, entendeu? Mas primeiramente, primeiro de tudo, gente, divulga a primeira marca antes de você montar a loja. Mas se você já tiver cliente bastante, monta a loja. Mas caso não, comece a divulgar pra depois você ver que seu público tá realmente... Aí você vai e monta a loja. Eu separei aqui alguns tópicos, né? Alguns passo a passo pra vocês anotarem. É muito bom vocês anotarem pra vocês terem uma noção nesse mundo. E eu resolvi passar pra vocês. O primeiro tópico que eu botei aqui na minha listinha foi você ter noção do que você vai montar. Você ter entendimento do que você vai montar. Sendo loja de roupa, sendo uma padaria, sendo um restaurante, sendo uma esmalteria, sendo uma autopeças, qualquer ramo, você tem que ter entendimento, porque senão não dá, né? Você precisa entender do que você vai vender, do que o cliente vai estar lá perguntando pra você, poxa, Tuane, essa peça aqui combina com essa aqui? Poxa, combina sim, fica legal com isso, isso e isso. Ah, essa unha aqui de fibra é boa? Como que você vai montar algo se você não sabe explicar de algo que você está vendendo? Então, é sempre bom quando você for montar alguma coisa, você ter entendimento do que você vai montar. O segundo tópico, fazer por amor. Faça porque você gosta, não porque aquilo que você está montando vai dar muito dinheiro e você vai ficar rica, entendeu? Não faça por isso, porque senão você vai fazer de qualquer jeito. O terceiro, ter o capital, ter o dinheiro pra investir. Não adianta você ter a ideia, né? E caraca, eu tenho a ideia, mas poxa, eu não tenho dinheiro, entendeu? Pede emprestado, pede um empréstimo e, gente, mete as caras e vai em frente. O quarto tópico, ter fornecedores legais para você oferecer para seus clientes. Não adianta você ver um fornecedor o mais barato e você fornecer algo de ruim pro seu cliente, entendeu? Senão ele não vai voltar mais. Então tenta ter um fornecedor legal, com uma qualidade legal e tudo mais. Nem sempre o fornecedor aparenta ser bom, né? Às vezes ele é muito bom, mas depois quando você começa a ver, não é tão bom. Então mude de fornecedor. Mas sempre tente procurar um fornecedor bacana para você oferecer algo de melhor pro seu cliente. O quarto tópico, ver o lugar legal para montar a loja, a localização. Caramba, esse lugar aqui tem bastante movimento. Poxa, é bem legal, tem uma divulgação legal. Entendeu? O sexto é a divulgação, como eu falei lá no início. Tem que ter divulgação. Se não tiver divulgação, não rola. Então eu separei esses 6 tópicos pra vocês. Espero que nesses 6 tópicos vocês consigam se organizar um pouquinho. E agora eu vou explicar pra vocês. Eu dei essas ideias e tudo mais. Eu vou explicar depois. A gente montou o ateliê, né, na sala comercial lá em Nova Iguaçu. Tuane, qual foi o capital que vocês tiveram que investir no ateliê? Então, gente, eu não tenho noção exatamente, foi tanto, não, mas eu tenho aproximadamente, tá? Porque tem tempo, né, gente? Eu não tenho muita noção agora, porque passaram o tempo e eu tenho a memorinha fraca, gente. Ou se tem. Então, assim, eu e minha mãe, a gente investiu, a gente pediu, né, empréstimo e tudo mais, que é o que acontece, gente, na vida. Né, para você montar algo, você precisa ter um capital. Caso você não tenha, você tem um crédito no banco, você vai lá e pede e vai parcelando. Então, nós pedimos um empréstimo para montar a loja, né? E assim, a gente gastou em média uns 45 a 50 para encher de roupa. E para você montar uma loja não é só roupa, você precisa ter os móveis, como cadeira, como sofazinho, como mesa, como tudo. Então, além disso, além desses 40 a 45 mil que nós gastamos de roupa, tem o dinheiro também pra mobiliar uma loja, né? Aí você tem que pensar, tem funcionário, tem contador, diversas outras coisas. Tem a obra que você tem que fazer no imóvel, se o imóvel não tiver no estado que você quer, você tem que botar ele do jeitinho que você quer. Então, gasta. A gente gastou isso tudo, tipo, obra, e materiais, nananã, deve ter gasto nisso tudo uns 80, por aí. Não tenho noção, mas aproximadamente isso. Então, assim, pra você montar uma loja, você tem que ter aproximadamente 80. Uma loja do porte que é hoje a My Closet de Nova Iguaçu. Se for algo pequeno, o valor é menor.
Então depende do tamanho da sua loja. Se for uma mega loja, aí vai papo de 100 a 150. E além disso, né, hoje em dia virou uma moda montar ateliê, né? Porque ateliê é mais barato e tudo mais. Você não precisa pagar o ponto, né? Porque para você alugar o imóvel, você precisa pagar o ponto, se for na rua. Agora, se for ateliê, você paga só realmente o aluguel, o condomínio, né, que não tá fácil pra ninguém, né, gente, porque tá tudo muito caro. Então, como eu sempre digo, hoje nós estamos numa fase, né, que o nosso país tá vivendo uma crise. Então, a dica que eu dou pra vocês, antes de montar algo, pense bem, pense, repense, conversa com familiares, conversa com o marido, vê o que ele acha, vê se tá certo. E antes disso tudo, gente, vê se tem público pra isso. Entendeu? Pra ver se você tem público pra esse segmento que você quer, tipo, levar pra vida, né? Sendo ele roupa, sendo ele saúde, sendo ele qualquer outra coisa, qualquer outro ramo, né? Sendo ele na área da saúde, sendo ele na área moda ou diversas outras coisas. Mas pense antes de montar, porque hoje tá complicado. Então, assim, pra você não montar algo e se arrepender, entendeu? Futuramente. E como eu sempre falo, faça por amor. Então, assim, eu expliquei isso tudo pra vocês e também vim falar uma coisa que é muito importante, né? Eu não vim de família rica, eu vim de uma família que trabalhou muito pra chegar onde chegou, né? Meu pai e minha mãe eram camelô há anos atrás, quando eu era uma criança, e eles batalharam muito, gente, muito, muito, muito pra chegar onde eles estão hoje em dia, que eu creio que não é onde eles querem estar, eles querem ir bem além, porque eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu sou uma pessoa muito ambiciosa, né? Isso eu aprendi dos meus pais. Não é a ambição pra passar por cima dos outros, não. É a ambição de você querer o melhor pra você, entendeu? Você querer sempre o melhor. Se hoje em dia eu tenho esse aparelho aqui de telefone, caramba, eu quero um melhor do que esse, entendeu? Eu não me contento com o que eu tenho. Isso aqui tá bom, tá, mas eu quero bem melhor. Caramba, esse óculos aqui é bonito, mas eu quero um bem melhor. Ah, esse pincel é lindo, mas eu quero bem melhor. Eu sou assim, entende? Se hoje eu tenho isso aqui pequenininho, eu quero ter maior. Eu sou uma pessoa que penso muito, sonho muito, sabe? Eu acredito muito, eu tenho muita fé. Então a dica que eu dou pra vocês, bota sempre Deus na frente e tenha muita fé, porque se você tiver muita fé, fé move montanhas. Então, assim, eu sou assim, eu sempre tive um sonho de ter uma loja de roupa e eu acreditei, eu batalhei mesmo, corri atrás e hoje em dia eu tenho. Então, assim, é a dica que eu dou pra vocês. Tenha fé, gente, que tudo vai acontecer. E assim, eu explicando sobre meus pais. Hoje em dia os dois são comerciantes, pra quem não sabe, a minha mãe, né, a loja dela hoje em dia é em Nova Iguaçu, a minha é na Barra. Então assim, minha mãe sempre teve loja em Nova Iguaçu junto com meu pai. E o meu pai também é comerciante. Então assim, isso tá no sangue da pessoa. Eu sempre trabalhei com meus pais. Desde meus 12 anos eu trabalhava com a minha mãe, depois eu trabalhei com meu pai, depois eu trabalhei com os dois, né? Então eu me dividia entre trabalhar com meu pai e com a minha mãe e trabalhar pra mim. Então assim, eu vivi nesse mundo de comércio e é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. É cansativo, é cansativo. A gente trabalha muito, 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 muito mesmo. Mas, gente, é o que eu sei fazer, entendeu? É o que eu escolhi pra mim. E, assim, eu hoje tô aqui super feliz em contar um pouquinho da minha história, porque eu sei que a minha história inspira muitos de vocês, porque hoje eu tenho 24 anos, mas eu comecei com 12 anos e eu trabalhei muito pra chegar onde eu tô. E eu falo pra vocês, nada é fácil, é só você crer, você ter foco, entendeu? Foca naquilo que vai dar certo. Então, assim, eu quero inspirar muitos de vocês, eu quero dizer pra vocês que, assim, corre atrás mesmo. Se você tem um sonho de ter algo, corre atrás, porque ele vai se tornar realidade. Eu tenho muitos sonhos, que muitos deles ainda não se tornam realidade, mas eu tô correndo atrás pra conquistar, porque como eu falo, na vida nada é fácil, a gente tem que conquistar de pouquinho em pouquinho, pra gente também dar valor, né? Porque se for algo muito fácil, a gente não dá valor. Coisa que vem fácil, a gente não dá valor mesmo. Então aquela coisa que vem difícil, você dá valor. Se você suou pra comprar um telefone, você vai dar valor pra aquele telefone. Se você suou pra comprar uma maquiagem, você vai dar valor àquela maquiagem. Agora, se você ganhou assim, você não vai dar valor, porque não saiu do seu bolso, entendeu? Tipo, você não sentiu nada. Então você precisa sentir na pele, você precisa sofrer pra você dar valor. E, assim,
Gente, é muito complicado ser comerciante, porque o comércio, ele é, né, tipo a onda. Tá lá no alto, daqui a pouco tá lá embaixo, tá lá no alto, daqui a pouco tá lá embaixo. E você tem que saber ficar, porque as contas vêm. O movimento pode estar fraco, mas as contas vão ser as mesmas. Então precisa se organizar. Antes de você montar qualquer coisa, você precisa ter noção de como você vai administrar aquele negócio. Porque se você não souber administrar, o negócio vai, ó. Então você precisa saber administrar, ter controle. Nem tudo que entra dentro do caixa, dinheiro, é seu. Não é. Tudo que entra você precisa pagar fornecedor, você precisa pagar as despesas, você precisa pagar funcionários e diversas outras coisas, para depois você pensar em tirar o seu. Diversas vezes eu e minha mãe, a gente ficava sem pagamento, vamos dizer assim, para pagar as contas. Diversas vezes a gente ficava com as nossas contas atrasadas para pagar as contas da loja. Então, primeiramente, você pensa na empresa para depois você pensar em você, entendeu? Para você ser o dono do seu próprio negócio, primeiro você tem que pensar na empresa, depois vem você, entendeu? E sempre você ter sabedoria que aquele dinheiro, que todo que entra, não é seu. Aquele dinheiro todo que entra é da empresa. Primeiro você precisa pagar todas as contas dela para depois o que sobrar, que é sempre pouco, dá pra você, entendeu? Então eu espero, gente, ter ajudado mesmo vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, bota aqui embaixo pra mim que eu vou querer responder todas. Quero saber se vocês gostaram, se eu expliquei pra vocês tudo direitinho que vocês queriam saber mesmo. Gente, qualquer dúvida, eu acho que eu não esqueci de falar nada, né? Eu dei os tópicos pra vocês e, assim, eu fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês. Espero fazer outros vídeos, né, explicando mais ainda de como é você ter seu próprio negócio, nananã. Porque esse aqui foi um basicão, mas eu acho que consegui explicar bastante coisa sobre a minha vida, né, sobre o começo da loja, que foi uma ideia que eu tive, né, mas que não é fácil, mas que vale muito a pena, porque se eu não tivesse montado a loja, hoje... Se eu não tivesse começado com o meu blog, na verdade, hoje eu não teria a loja, então foi através do meu blog que surgiu a loja, foi através do meu blog e da loja que eu conheci você que tá aí do outro lado da telinha me assistindo. Eu tenho certeza que eu vou inspirar vocês e tenha certeza que você vai conseguir chegar onde você quer, tá bom? Só basta você crer, tenha fé e corre atrás, tá bom, nega? Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado real desse vídeo, porque eu fiquei super feliz em gravar. Eu achei que vocês iam querer o tour pela penteadeira ao invés desse vídeo, mas vi que muitos de vocês têm vontade de montar seu próprio negócio. Mas é isso, gente. Corre atrás, tá bom? Mil beijos e obrigada pelo carinho de sempre.